Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar, que sabe perdoar, que deu a vida para nos salvar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Às vezes no meu peito, às vezes no meu peito, bate um coração de pedra, magoado, frio, sem vida. Aqui dentro ele me aperta, não quer saber de amar, nem sabe perdoar, quer tudo e não sabe partilhar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Lava, purifica, e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós a água do amor, o Espírito de Deus, nosso Senhor. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Programa musical na TV Capital do Piauí, Acordes para Jesus, nessa tarde de domingo, o último domingo do mês de junho de 2026. A temática dessa tarde com a nossa amiga psicóloga Keila Damasceno e a nossa convidada também para cantar conosco hoje, Daniele. A nossa temática é música inspirada em tempos difíceis, que nós costumamos dizer em noites traiçoeiras. Mas como vai nos lembrar a nossa psicóloga, são noites difíceis, noites traiçoeiras, mas a gente precisa enxergar, nem que seja uma luz lá no fundo do túnel de esperança. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde. E a gente traz uma temática muito importante. Em tantos momentos difíceis, quantas vezes a gente não se inspirou em uma música porque a gente não conseguiu falar? Então, aquela música fala pela gente.
Mas nesses momentos difíceis, ela vai nos ajudar a vivenciar aquela dor, aquele momento, mas ela precisa ter um momento para parar. Porque a gente precisa viver e a vida não é só de tristezas. A gente tem que trabalhar a resiliência para transformar aquele momento de dor, de sofrimento, de dificuldades em momento de esperanças e renovação. Pois é, e hoje eu trouxe o crucifixo, um crucifixo de mesa, que quando a gente fala de dor, de morte, de sofrimento, de tristeza, a gente lembra aquele que morreu de braços abertos por amor a mim e a você. E quando a gente imagina que a nossa dor, que o nosso sofrimento está grande, a gente lembra que mais sofreu Jesus por nós. E aí, contemplando a cruz de Cristo, nós encontramos forças também para superar as nossas dores. Amém, né? Vamos sentar Amém. um pouquinho para a gente conversar e cantar. Que aí a gente lembra, a gente olhando o crucifixo, a gente lembra, né? Que tu és minha vida, outro Deus não há, né? É verdade, E né? E se ele é Deus, então a gente recebe força dele para superar as dores da nossa alma, as dores do silêncio, que estão guardadas lá no íntimo, às vezes escondidas, né? Dores antigas, 20 anos, 30 anos, 10 anos, que às vezes a gente inconscientemente fica guardando, né? a flora, né? Aí o negócio desmorona, né? E aí sem a graça de Deus fica difícil superar. Eu desejo muito que essa tarde seja também tarde de cura, cura interior. Porque quem nunca perdeu um ente querido, né? Então todos nós já passamos por esse momento de dor, por esse momento difíceis. Alguns enterraram pais, mães, filhos, irmãos. E quando a gente conversa com pessoas que têm mais resiliência, pessoas que já aceitaram realmente a morte do seu ente querido, a gente percebe que quando a gente passa por essas noites traiçoeiras, a gente se torna mais forte, né? E aí a psicologia também pode nos explicar o porquê que isso acontece, né? Porque nós percebemos hoje uma geração muito fraca, né? As pessoas não querem sofrer, as pessoas não querem esperar, as pessoas querem tudo de imediato, né? E aí, quando nós passamos pelo processo do luto, a gente fica debilitado, verdade, né? Mas a gente encontra forças em Deus. Em setembro desse ano, vai fazer 2 anos que nós perdemos a nossa irmã mais velha, né? E aí, eu tenho testemunhado onde eu tenho ido. Eu fiquei impressionado comigo, porque Deus me deu tanta força para resolver principalmente toda a burocracia no dia do velório, né? E aí eu fui entender mais ainda por que que não dá para enterrar uma pessoa que morre à noite e o enterro dela ser de manhã. É muita burocracia, é muita correria, né? Eu me lembro que eu não lembro de pessoas que foram lá em casa no dia do velório. Por quê? Porque eu passei a manhã inteira correndo. Era na funerária, era no IML, no cemitério. E aí, antes do enterro, toda a papelada tem que estar na funerária 2 horas antes, né? Então é muita correria. Ainda bem que eu tive o meu primo e a minha prima para me ajudar com a burocracia do cemitério. Mas não é fácil, né? E o bom é que Deus escolhe um. Deus escolhe uma pessoa da família para resolver toda aquela situação. Porque naquele momento está todo mundo fragilizado com a dor, né? Mas Deus deixa um de pé
Depois é que cai a ficha, né? Mas eu fui entender também que velar um parente em casa é mais caro do que um aniversário. É caro, por isso que a maioria das pessoas preferem velar os seus entes queridos nas funerárias. Acho que sai mais barato. Porque você vai dar café, lanche, almoço, lanche para as pessoas que estão lá no velório, chegando, saindo, aquele entra e sai, né? E aí, depois de tudo, meu Deus, mas é panela para lavar. É muita sujeira que fica na casa. Por isso que a maioria das pessoas estão escolhendo velar os seus entes queridos mesmo na funerária. Eu acho que é mais viável isso mesmo, porque depois também não tem aquela lembrança dolorosa de lembrar daquele caixão ali na sala, né? Mas cada um é livre para fazer o que bem quer. Bom, já estou falando demais. A palavra é sua. Antônio, e o interessante, você falou de uma dor que muitos hoje se identificam, que é a dor do luto, né? E o luto, ela é diferente para todos nós. O Francinaldo tem um modo de vivenciar o luto, enfrentar, você tem um modo de enfrentar, eu tenho, você de casa tem um modo de enfrentar o luto. Não é igual para todos, não significa que você conseguiu enfrentar, que o Francinaldo vai ter a mesma força Resiliência, a e mesma força, né? resiliência. E o luto se fala muito de fases, né? A fase da aceitação, né? A fase de negação, mas essa fase ela não tem limite. Ela pode durar anos, ela pode durar meses, ela pode durar dias. Então, o luto para cada um é individual. E é uma dor que a gente não consegue explicar, porque é uma dor de saudade, mas é uma dor que também, pela fé, a gente compreende, né? Quando a gente tem a fé em uma espiritualidade, a gente compreende muitas vezes essa dor e o luto através da fé. Por isso que é importante a gente compreender, né? E a música, voltando para a temática da música, o luto é essa noite também traiçoeira, né? É esse momento de dor. E que muitas músicas, até mesmo no velório, vão nos ajudar a expressar essas emoções, esses sentimentos durante o luto, né? Um exemplo de músicas que se canta. Te amarei, Senhor. Segura na mão de Deus e vai. Tu és Senhor, meu bom pastor, né? Então, são músicas que nos ajudam a expressar a nossa tristeza, mas também a esperança em relação àquele nosso ente querido. Você falou aí a questão do luto, né? Já ouvi alguns profissionais da área de saúde dizendo, principalmente aqueles que trabalham com a questão da psiquiatria, que o tempo, geralmente, de um luto, para a maioria das pessoas, varia de 1 ano a 2 anos, né? Mas você já antecipou a pergunta. Isso varia de pessoa para pessoa, De né? pessoa para pessoa. Porque eu me recordo de algumas pessoas que eu conheço que perderam filho, porque o natural da vida é os filhos enterrarem os pais, né? Então, quando a mãe enterra um filho, é muito doloroso para elas, né? E elas sofrem mais do que todo mundo, né? E aí eu conheço mães que viveram luto 7 anos, 10 anos, e até hoje, quando fala, é choro, é lágrima, né? Então, eu acredito que enterrar um filho é mais doloroso do que um pai, do que um filho enterrar um pai, E né? tem músicas que falam dessa dor, né? Quem tem já, né, uma caminhada católica já deve ter ouvido a música do Padre Zezinho Brigar com Deus, né? Que é uma mãe que perdeu um filho e ela disse: "Não, mas ele, como assim o senhor deixou acontecer isso, né?" E ela brigou com ele. Faço até o convite para você que está em casa, procurar essa música Brigar com Deus do Padre Zezinho, que é uma letra muito forte. E eu uso até ela em muitos atendimentos meus para falar sobre dor, sobre luto. E ao final ela disse que acaba voltando realmente com quem ela brigou, né? Que é Deus, porque ensina ela a enfrentar aquela dor. É porque no fundo vai entender que os filhos só são emprestados, né? Ontem mesmo eu estava falando com a mamãe em relação a isso.
Porque todo dia ela lembra e fala da filha que morreu. Eu disse, a senhora não vai esquecer. Não tem como esquecer. Mas Deus vai lhe dar a graça de conviver com essa dor. Assim como a senhora convive com a dor desse braço que a senhora quebrou e não quis fazer a cirurgia, né? Então, as dores, cada uma é diferente em cada pessoa, né? E aí, dependendo de como nós administramos as dores físicas, as dores espirituais, emocionais, é que de fato vai nos tornar fortes ou fracos, né? Por exemplo, falando de uma dor física, tem mulheres que no período menstrual sofrem muitas dores de cólica, né? E aí às vezes vão trabalhar e se sentem mal, mas está lá, na luta, né? E aí aos pouquinhos vão administrando as suas dores, assim também como as pessoas que sofrem problema de coluna, embora tome medicação todos os dias, mas tem dia que a dor aumenta, Dor né? crônica, É uma dor crônica que, de fato, é difícil de conviver, principalmente para pessoas que trabalham no pesado, né? Ou dependendo quantas horas trabalham. Vamos cantar a música do Nelson Correia? Aquela música Quem Me Segurou Foi Deus. E aí tem outras também. É só se tem saudade do que é bom. E nós vamos cantar canções para, de fato, amenizar a nossa dor e trazer consolo também, né? Eu fico meditando em algumas músicas que se cantam em velórios, que eu nem sei por que batizaram essas músicas como músicas de 7 dias, de um mês, porque músicas tradicionais. porque a música Te Amarei, Senhor é uma música vocacional, né? E aquela música Segura na Mão de Deus e Vai, quem bem souber tem que cantar todo dia. Não é não, Daniel? Porque se a gente não segurar na mão de Deus, a gente não vai para lugar nenhum. Quem me segurou foi Deus. Você que nos assiste, canta conosco. Quem me segurou foi Deus, com seu amor de Pai. Quem me segurou foi Deus. Quem me segurou? Quem me segurou foi Deus, com seu amor de Pai. Quem me segurou foi Deus. E eu quis ser fiel, mas o pecado como fel amargurou meu coração. Daí eu quis fugir, da vida desistir, Deus não deixou. Quem me segurou foi Deus, com seu amor de Pai. Quem me segurou foi Deus. Quem cuidou de mim? Quem cuidou de mim foi Deus, quando eu chorei demais. Quando se perde alguém, parece que se perde a paz. Ele também chorou quando Lázaro morreu e se compadeceu. Chora comigo a minha dor, mas ressuscita a alegria e o amor. Quem me segurou foi Deus, com seu amor de Pai. Quem me segurou foi Deus. Quem me compreendeu foi Deus, quando eu chorei demais. Quando se perde alguém, parece que se perde a paz.
Ele também chorou quando Lázaro morreu e se compadeceu. Chora comigo a minha dor, chora comigo a minha dor, mas ressuscita a alegria e o amor. Quem me segurou foi Deus, com seu amor de pai. Quem me segurou? Quem me segurou foi Deus. Cantando essa canção, eu ficava lembrando como o cristianismo é maravilhoso. Porque nós temos o direito de chorar, né? E aí esse versículo do Evangelho de João, que diz que Jesus chorou a morte de Lázaro, é o menor versículo que tem, né? Ele vai dizer, e Jesus chorou. Então, se Jesus chorou, ele que era Deus, né? E que é Deus, a morte do amigo, nós também temos todo o direito de chorar, né? Só que tem religiões que não se permite chorar, né? Não se permite chorar no ato da morte, né? Mas isso vai de cultura para cultura, religião para religião, né? Tem pessoas que participam de uma determinada religião que no dia da morte é festa, né? Muita bebida, muita comida, porque acredita-se na vida eterna, né? Mas no cristianismo nós temos a graça de chorar. Só não temos o direito de ficar guardando os mortos dentro de nós. Um choro sem fim, né? É porque tem pessoas que quando perde parentes, filhos, amigos, é um luto sem fim, É o né? que eu lhe disse, né, no início, É. né? O luto vai diferente para cada um. E É. quando ele se torna patológico, exagerado, aí que a gente tem que procurar ajuda. É porque Mas é para cada adoece. um. Exatamente. E, Antônio, tu sabe o que me chamou a atenção e me fez refletir nessa música, né? É o trecho que fala assim: amargurou meu coração, daí eu quis fugir. Da vida, desistir, Deus não deixou. A gente vai falar de uma dor que é bem delicada, né? É uma dor que muitos vivenciam, que é essa dor que não tem explicação, que é a dor relacionada à saúde mental, sim. Você sabe o que é que eu estou falando. É uma dor. Você lembra que quando as pessoas dizem assim, a pessoa está com depressão, né? Mas está amargurado, né? É aquela dor que não tem explicação. Quantas pessoas em casa estão vivenciando essa dor e às vezes nem compreende o que é? Quantos estão em casa agora? Pode ser você que está agora assistindo a gente, que tenha um parente que está vivenciando uma dor em meio a uma depressão e que não sabe como agir e que não sabe como lidar. E às vezes, até mesmo por falta de conhecimento, Antônio José diz assim: deixa de besteira, te levanta. Aquela velha frase, né, que muitas vezes dói e que às vezes evita que a pessoa procure até ajuda, aquela frase: vai lavar uma louça, vai procurar fazer alguma coisa, vai varrer uma casa. Mas é uma dor que o organismo dela faz ela sentir que ela não sabe explicar. E que muitas vezes, Antônio, sim, leva a uma desistência de vivências, né, que a gente sabe que não acabam bem. Então, você que está em casa, esse programa hoje também é dedicado a você que está sentindo essa dor, que não tem forças para viver, que está como a letra dessa canção, mas que a gente está fazendo esse convite. A sua dor é importante. O que você está sentindo é importante. Procure ajuda. Chame alguém. Peça ajuda para enfrentar essa dor junto com você. E que muitas vezes traz alguns pensamentos que para você não são bons, mas que é um modo de solução. Porém, não desista, né? Aqui na música diz: da vida desistir, Deus nem deixou. Quem me segurou
foi Deus. Procure na fé, procure nesse acolhimento se levantar, procurar ajuda e passar essa dor junto com alguém. E o pior é saber que essa dor não é curada com remédio de farmácia, né? Porque às vezes você tem o dinheiro para comprar o remédio na farmácia, mas quando se trata da dor da alma, da dor do luto, remédio de farmácia nenhum cura, né? Então é muito difícil de ser trabalhada. Por isso que Nelsinho cantou com essa veracidade toda, né? Daí eu quis fugir, da vida desistir, Deus não deixou, né? Então, tem gente que quando perde um ente querido quer morrer também, né? Principalmente quando é a mãe que perde o filho. Diz assim, meu Deus, por que que o Senhor não me levou, né? Perde um sentido de viver, né? Acaba perdendo um sentido. Lembrando que pessoas nessas situações, elas precisam mais de compreensão e de ajuda do que julgamento. É levar para fazer um acompanhamento, é mostrar para ela, não, você não está só, estamos juntos e vamos lidar com essa dor juntos. Não achar que vai ser fácil para ela, mas procurar ajudá-la para que ela saia daquela situação, É que o é processo de delicado. reconstrução, né? Que fala, toda perda nos obriga a reconstruir, né? O sofrimento faz parte da vida, né? Agora o que a gente tem que fazer é buscar fazer com que esse sofrimento não seja a nossa vida, mas que ele faça parte da vida da gente, mas sem a gente perder o caminho, né? O prumo, né? Como diz, o prumo, mas tendo aquela saber que só se tem saudade, né? A saudade está ali, nunca vai sair. Né? A gente nunca vai deixar de ter saudade daquilo, daquilo que aconteceu, seja parente, seja algum fim de relacionamento, todas as perdas, né, da nossa vida, seja financeira, seja emocional, social, perda de uma amizade, do fim do casamento, enfim. Né? A gente perdeu, sofreu naquele momento, mas a gente não pode deixar o sofrimento tomar conta da gente, que é o que muita gente não consegue se filtrar, né? Hoje em dia a gente tem muita gente doente por causa disso, né? Não conseguir filtrar isso, né? E como afeta hoje em dia a nossa vida de um modo geral, né? É o que eu acho que é o que está acontecendo muito hoje em dia. Já aconteceu, mas hoje em dia está mais presente, né? Essas perdas parece que as pessoas estão vivendo as perdas de um modo que não se acaba. Parece que nunca vai. Mais exagerado, É, né? a Botando muita mente força. buga, a pessoa não quer viver, né? Não quer viver, acha que a, aquela perda ali, parece que ela perdeu a vida junto com aquela pessoa, junto com aquela situação. Né? Eu acho que é isso que está acontecendo hoje Perfeito. em dia. A pontuação da Daniele, Antônio José, é muito importante. O que a gente também deve falar aqui, que a perca do luto não é só o luto por perca de um ente querido, de um amigo. Existem várias percas. A perca da família, a perca, né, dessa vida social, a perca de momentos bons lá do início do grupo de oração, né? Vou dar um exemplo que a gente cita muito nos eventos e que a gente não está sabendo muitas vezes lidar com essas emoções, né? A gente acha que emoção boa é amor, né? É paz, é alegria, mas a dor, o ódio, a raiva, ela faz parte da nossa vida. Só que ela tem que ser segundos, né? Eu sempre lembro de uma professora que diz: as nossas emoções são segundos. Então, elas têm que passarem para que o bom também venha e a gente aceite. Nós vamos cantar outra canção, e aí eu queria que você fosse pensando aí, para me dar uma resposta também para quem está nos assistindo e vai nos assistir. O que que acontece geralmente com as pessoas que fogem do luto, né? Porque tem gente que pega o seu mecanismo de defesa, porque todos nós temos vários mecanismos de defesa, né? E aí tenta fugir do luto, porque os lutos são diversos, né? As perdas, e às vezes a gente não tem maturidade para trabalhar
um determinado luto, né? Quando a gente, por exemplo, se decepciona com alguém, né? Isso traz uma dor, é uma perda. Mas quando eu perdo realmente um ente querido porque já partiu, mas eu faço de conta que nada aconteceu, né? Mais na frente isso vai estourar com muita força, né? Vai pensando aí nas palavras assim para responder aí para o público, talvez o público queira saber, né? Só se tem saudade do que é bom. Só se tem saudades do que é bom. Se eu chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Você pode cantar também. Só se tem saudades do que é bom. Se eu chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. E se eu amei, quem vai me condenar? E se eu amei, quem vai me condenar? Se eu chorei, quem vai me criticar? Quem vai me criticar? E se eu amei? E se eu amei, quem vai me condenar? Se eu chorei, quem vai me criticar? Só quem não amou, só quem não amou, quem não chorou, quem se esqueceu que é ser humano, só quem não morreu, quem já sofreu, só se esqueceu de deitar, e se esqueceu de deitar. Só se tem saudade do que é bom. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Foi porque eu amei. Só se tem saudades do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. E se eu amei? E se eu amei, quem vai me condenar? Se eu chorei, quem vai me criticar? Quem vai me condenar? Quem vai me condenar? Se eu chorei, quem vai me criticar? Agora vocês. Só quem não amou? Só quem não amou, quem não chorou, quem se escondeu que é ser humano. Só quem não amou, quem não chorou, quem se esqueceu que é o ser humano. Quem não viveu, quem não sofreu, quem já morreu ou se esqueceu de deitar. É interessante como essa música final, termina, né? Quem esqueceu de deitar. Acho que a gente esquece muita coisa, mesmo de deitar. Eu acho interessante como essa música termina. Só quem não amou, quem não chorou, quem se esqueceu de deitar. Por que será que ele terminou essa canção dessa forma, né? Às vezes, eu, né, penso que é porque ele está querendo dizer que a pessoa já desistiu ali, não quer viver, não quer mais, aí falta só ela se deitar mesmo ali, que está vivendo no automático, não está aproveitando descanso aqui eterno. agora. O descanso eterno. É, Não é, Daniel? eu também acho que é isso aí. Eu uma vez ouvi um pregador, né, em algum momento aí, falando o seguinte: quem aqui está cansado? Todo mundo lá na igreja, o pessoal tudo levantou a mão. Pois venham aqui para frente, que eu faço uma oração, que já está na hora de vocês descansar. Né? Então, eu acho que
a gente temos que aproveitar até mesmo o calor que queima a nossa pele. Eu sempre digo isso. Sem reclamar, né? Ah, pois eu reclamo. É, Desculpa. mas mesmo reclamando, mas vivendo aquele momento. É um privilégio viver, Antônio José. É verdade. E nem todos têm essa, vamos se dizer, graça. Porque você está vivendo de um jeito, ela está vivendo reclamando do sol, que queima, que realmente é. Mas Aí tem quando gente, vem a chuva, reclama que está é, frio, né? mas tem gente que está vivendo em uma cama, né? Pacientes acamados, só o que tem, né? Sim, desse jeito mesmo. É, quando eu medito o final dessa música, né? Uhum. Eu me lembro também que todo morto está deitado, né? Sim, é isso que eu tô. A pessoa diz assim, fulano de tal descansou, né? É o descanso eterno, né? É, O descanso eterno que nem todos queriam, né? Mas aí vamos lá. As pessoas que vamos. fogem do luto, ou então finge que não perdeu aquele ente querido. Uhum. Isso traz problema sério, né? Sim, Antônio José. É aquela pessoa que não consegue configurar a dor, que não consegue configurar o luto. Antes da doutora entrar, eu queria contar assim, uma experiência. Conte. Aí dá para a senhora entrar assim direito, você entrar. Meu pai morreu, tá com 6 anos, né? Mas passou rápido, não foi? Lembra? A gente chegou lá, encontrou ele. Não, meu irmão foi primeiro, bateu na porta, ele não atendeu, ele teve que arrebentar. Encontrou meu pai deitado, né? Ele morava em outra Morava em cidade, José né? de Freitas. E a reação do meu irmão foi ligar logo. Ele ligou para mim, normal, né? Ligou para mim. Depois, aí eu dei aquele start. Terminei de rezar o texto da misericórdia nesse dia. Aí eu dei aquele start assim, bora mãe, se arruma aí pra gente ir. Aí eu peguei, contei, liguei pros meus parentes e tudo. Plena pandemia, né? Aí eu cheguei lá, ele já estava resolvendo as coisas, meu irmão ele foi muito prático. Já ligou para quem tinha que ligar, já resolveu para quem tinha que ligar, e ele ali, permanecendo ali firme, sabe? Conversando com todo mundo, sorrindo com todo mundo, conversando, recebendo, acolhendo o povo. Eu ali mais com a mãe, estava mais quieta vendo aquilo ali, aquela situação ali, porque é uma coisa que a gente nunca imaginava, né? A gente nunca está A gente preparado, nunca está né? preparado, né? É surto psicótico e luto, morte, né? Ninguém E está preparado. a gente ficou naquilo ali, a gente sepultou ele de manhã. E quando foi na segunda, nem lembro quando foi, foi dia 1º de maio de 2020, né? Nem Foi um uma feriado, sexta-feira, eu me lembro. né? Aí Eu estava cantando na capela era. e aí a gente soube que o seu pai tinha falecido. E aí, na hora da oração, eu proclamei pedindo oração. Aí a gente ficou, passamos a noite ali, eu rezei, tudo que tinha para rezar, eu rezei. Era muito difícil encontrar padre em Zé de Freitas, muito difícil rezar ministro de Eucaristia para encomendar o corpo naquela hora, era muito difícil. Então a gente ficou ali e meu irmão ficou ali. Eu estava prestando atenção no meu irmão. E eu estava ali. Eu fiquei sozinha, mas o papai, a mãe ficou de um lado, eu fiquei do outro. Ela ficou de lá e eu fiquei de cá. E a gente ficou ali e ele ficou andando pela casa, né? Ficou andando, observando aquele situação dele. A gente enterrou, sepultou o papai no outro dia, no domingo, né? No domingo a gente terminou ali tudo e voltou para casa. Meu irmão só veio parar e ver, sentia a dor uma semana depois. Ele se sentou assim, caiu. É tão tal que hoje ele esqueceu, deu um branco nele, ele esqueceu que o papai está sepultado. Ele não lembra de jeito nenhum. Ele viveu aquilo tudo e apagou. Foi. Aí eu já deixo para a senhora correr. Obrigada, Daniele, porque muitas pessoas se identificam com essas dores nossas, né? Inclusive essa que você relatou, né? E não é fácil falar de dor, de saudade, né? De vivências e tudo que a gente tem com a pessoa. Mas cada um tem seu modo de enfrentar. Qual é o risco nesse tipo de luto que o Antônio José? É um tipo de fuga, né? De enfrentamento, porque cada um tem seu modo de enfrentar. Mas é um tipo de fuga que leva a um risco de uma possível depressão.
porque está escondendo as emoções, está guardando para si, querendo fugir e não coloca para fora, não vivencia. Não é que eu, porque fulano está fazendo isso, que ele é diferente e vai ser melhor, não. Porque para ele está sendo uma dor muito mais pesada para enfrentar. E que nesse momento eu não posso obrigá-lo a vivenciar a minha dor junto. Eu tenho que acolher ele, compreender e deixar ele no tempo dele. Mas observar se esse luto não já está desenvolvendo uma depressão, porque corre a perigos físicos e emocionais e psicológicos daquela pessoa vivenciar. Sim, um adoecer mesmo, né? Que vai precisar de um acompanhamento com um profissional para que ele possa sair dali. Mas eu, como pessoa, ou como técnico, como familiar, eu não posso obrigá-lo a sair dali. Eu vou ajudá-lo como? Eu posso chegar até ele, né, e falar: vamos aqui conversar, vamos aqui fazer uma lembrança boa. Se ele se sentir à vontade, ele vai se abrindo, né? Vamos aqui, o que é que papai aqui está sentindo uma saudade desse tempo que a gente corria, que a gente brigava? Lembra daquele tempo para que ele expresse, para que ele fale, para que ele bote para fora aquilo que está guardado, porque ele tem as coisas guardadas, né? Então, nesse momento, se você tem um familiar que ainda não conseguiu fazer essa configuração, vá conversando com carinho, com cuidado, acolhendo, respeitando o tempo dele, mas em que algum momento ele vai poder dar esse start, né? E acabar tendo algo maior, como você disse, ele caiu, né? Ele adoeceu, né? Acabou adoecendo. Na semana depois, o seu Não, irmão. não, ele sentiu que era para ele ter sentido ali no momento, chorado, né? Ter botado para fora aquele choro, aquela dor, pelo fato dele estar resolvendo as coisas, ter ser adiantado em tudo, ele resolveu aquilo ali em horas, né? Sim. Ele resolveu ali, conversou com todo mundo, tinha muita gente perto dele, conversando, né? Os parentes já de muito, muito antigo, assim, chegando para resolver, ele enterrou, tudo bem. Passou a semana correndo, trabalhando. Quando foi na semana seguinte, ele estava mais calmo, A ele mente, começou a né? sentir, a mente parou mais, né? Sossegou mais um pouco. Foi que ele veio começar a sentir, nossa, meu pai morreu. Nossa, não vou mais para casa do meu pai, porque todo domingo era sagrado. Ou a gente trazia o papai para cá, ou a gente ia para lá. Ia para lá, né? Aí mais uma casa para a gente não ir, porque tinha o meu avô, né? Que a gente ia para a casa do vovô todos os dias. O meu avô só dormia quando meu irmão chegava lá. Depois que meu irmão passava lá, é que ele entrava para ir dormir. Aí perdeu o vovô, né? Que era nossa casa de final de semana, sábado e domingo, de noite, toda hora era a casa do vovô. Aí Memórias, né? Boas. aí não tinha mais o vovô. Depois foi o papai. Tinha o papai, não tinha mais papai. Tinha minha avó em outro bairro, a gente ia final de semana, mas a mamãe, mas era a mamãe. Não tinha mais. Ou seja, quem do nosso círculo que a gente andava muito, não tem mais. Os domingos ficaram vazios, como se dizem, né? O importante é dizer, domingos vazios, não. Domingos que a gente vai configurar de outra forma. Né? Agora, eu lhe pergunto, aquelas pessoas que vivem trazendo para si esses momentos, a todo momento a pessoa traz aquilo ali para si. Vivencia novamente. Pode ser coisas de 20 anos, uma perda de 20 anos, 30 anos, mas faz questão de trazer aquela dor de volta para ela. Principalmente as pessoas que são pessimistas, né? Esse horário da tardinha, lá em casa é hora de café. E é uma tarde melancólica. Eu não sei na casa de vocês, né? Eu acho então, muito quando assim, você responde, vou tomar um pouquinho de café, que ajuda também a recuperar aqui a garganta. Tem pessoas que acham que o domingo, o final do domingo é a baixa energia e é um domingo que parece que antecede algo ruim, né? É um domingo melancólico. Quando chega o sábado e o domingo, que a pessoa assim, já está mais em casa, logo quando dá sexta-feira, o corpo já sente que é fim de semana. Então a pessoa já tem tendência a travar. Sexta, 5 horas, o cansaço parece que bate da semana todinha. E a segunda já está raiando, né? É esse sentimento.
voltando para a questão, né, do luto, né, de pessoas. Eu ia até juntar sua pergunta com o seguinte comentário. A gente não observa que tem pessoas que lidam com todo o processo do velório, não choram, não sofrem, né? Não tem pessoas. São pessoas capazes de controlar a sua emoção naquele momento, botar bem aqui dentro do bolso. Eu digo Comigo assim, foi assim, eu não consegui chorar. naquele momento. Parece que Deus me deixou dormente, né? Acho que foi o que aconteceu também com seu irmão e o que acontece com a maioria das pessoas que tem essa missão de Que fazer isso no dia. tem essa Porque capacidade Deus escolhe um na família. É uma maturidade emocional, nem que seja emocional momentânea, né? naquele momento, mas depois você pode perguntar, todos que vivenciaram isso, como depois ele vai vivenciar, você se permitiu naquele momento só depois, porque naquele momento você precisava ser o ponto forte ali para resolver situações que se você se desesperasse, quem queria resolver, né? Essa questão das pessoas ruminar, né? Vivências, situações em toda a sua vida, é porque ainda não conseguiram elaborar aquela situação, né? Tem gente que passa 20, 30 anos com raiva do outro e sempre diz, não vou falar com ela não, porque ela me jogou uma pedra. Então, fica com aquele sofrimento, com aquela dor, carrega aquela pedra consigo a vida toda. É questão, Daniele, de não saber lidar com aquilo ali. Mas você, não precisa ser o psicólogo, não. Você pode chamar ela, vem cá, vamos conversar sobre isso aí que você viveu. De uma maneira brincando. Rapaz, vamos aqui configurar de outra jeito. E hoje, como você faria naquela época? E hoje, como você vivenciaria para que ela fale, para que ela tenha um novo olhar sobre aquela situação? Né? Na minha abordagem, na TCC, a gente trabalha muito isso. É olhar aquela situação de um modo diferente. Configurar. Aquele momento que eu vivi foi de dor, mas eu falo novamente sobre aquilo e configuro um novo olhar sobre aquela situação. É um novo enfrentamento sobre aquela situação. É um novo modo de ver. Então já ameniza mais minha dor. Cada vez que eu falo, como Freud sempre dizia, né? O pai, né? Ele dizia que a cura vem pela fala. Quanto mais você falar sobre aquilo, mais você vai configurar dentro de você um novo olhar sobre aquela situação. Porque se guardar, ficar em silêncio é pior, Não né? dá. Cura sem onde dói, né? Pronto. A Danielia. É uns apegos emocionais, né? Aqueles apegos Sim. emocionais ligados ao passado. Tem muita gente De que coisa hoje ruim. a pessoa é ligada ao passado e esquece o que foi bom no seu passado e traz para si sempre o que é mal, né? Eu acho Só que olha isso é de aquele todo mundo. pontinho, né? Só olha aquele pontinho que eu fui ferida, que eu fui magoada, que me magoaram. Não é nem que eu magoei, é que me magoaram. É que, Sempre vítima, né? é que me magoaram, é que eu perdi, é que eu sofri, é que eu lembro aquilo ali. Que são lembranças que me trazem, que me remetem dor. E a pessoa prefere remoer aquilo ali, ficar ruminando, como você disse, fica trazendo para si. Sempre mastiga, joga atrás. Se né? eu pergunto assim, e o lado bom? E esse lado bom? Aí a pessoa não lembra que teve um lado bom da vida, né? Você tinha o seu pai junto ali, você teve a sua mãe junto, você teve seus irmãos junto ali, não foi bom não? Mas a pessoa não lembra que viveu aquilo ali com o pai, com a mãe, com os irmãos ali naquele ambiente, né? Porque muitas vezes a pessoa é mais apegada, nem tanto pela pessoa, mas sim pelo ambiente, pela cena, né? O que a pessoa lembra? A pessoa lembra só As coisas que não da foram minha muito mãe não tá mais boas, né? ali, né? Eu tinha uma mãe que me dava isso, mas ela não lembra que tinha a mãe dela ali do lado dela, mas só lembra do momento em que a mãe dela não estava mais ali. Aí ela traz para si isso aí o tempo todo. É a história do pontinho no meio do papel. Temos aqui o papel em branco, mas eu só olho para aquele pontinho no meio. Porque, Pra ver o e espaço por que branco. Que são será? as coisas boas. Porque será que quanto mais as pessoas vivem, quando chega a terceira idade, a maioria tem a tendência de lembrar só o que é ruim. Muitas né? frustrações também, né, Antônio José? Muitos deixaram de viver para dar vida aos outros, aos filhos,
né? E acaba trazendo também, remetendo ao que não viveu. Ah, eu não vivi. Ah, eu só tive isso de ruim. Ah, que era para mim ter feito isso. Eu deixei de estudar para tu estudar. Deixei de trabalhar onde eu deveria porque meu marido não deixava, A né? gente ficar apontando aquilo É, ali, porque né? vamos se dizer que quando a gente chega na velhice, a gente está dizendo, olha, meu fim está chegando, né? Já remete, né? O fim e o descanso. E aí a gente tende a lembrar do passado e das frustrações mesmo. Isso faz parte da vida. Tem pessoas, sim, eu conheço umas amigas que elas deixaram de viver a juventude delas, né? Assim, não conseguiu emprego quando era mais novo. Por que não conseguiu emprego quando era mais novo? Porque eu deixei meu currículo em vários lugares e não fui chamada. E quem podia me ajudar a me recolocar, me colocar no mercado, que era meu primeiro emprego. Naquele tempo, na nossa geração, né? Dos anos 80, por aí assim, eu não consegui trabalhar porque meu pai, nem eu não, porque meu pai era gerente, né? Era gerente, era uma pessoa grande lá de um certo lugar e não me colocou. Aí o que aconteceu? Eu fiquei frustrada, fiquei com raiva. O tempo foi passando, eu casei, tive filhos, mas a raiva ficou ali. A raiva é tão grande que eu não falo com meu pai. Quando a gente vai falar isso aí, a primeira coisa que ela fala é: a culpa é dos meus pais que hoje eu tô aqui. Se eu perdi aquele momento bem ali, foi por causa dos meus pais, que não me ajudaram, principalmente do meu pai, que não me colocou lá, que podia me colocar e não me colocou. Voltou a transferir uma culpa, né? Que ela não soube lidar, que ela também tem a sua parcela, né? E tem gente que se apoia só numa coisa só, né, Antônio José? Hoje em dia, a gente não tem mais a profissão só, não. A gente faz tudo, né? Tem a profissão e tem o bico. E os bicos. Só que naquele tempo, acho que, assim, como a pessoa estava tão centrada nos 18 anos, né? 18 anos naquele tempo, era mais centrada aí. Terminou a escola, para começar a pra trabalhar. começar. Muita gente não queria fazer vestibular, mas queria entrar logo para trabalhar, né? É. Queria logo, porque, né, falando, não é desdenhando do tempo de hoje, mas os jovens de 1980, 1990 eram totalmente focados mais em terminar os estudos. O ensino médio. Pior que não e eram os trabalhar. estudos, era só o ensino médio, né? Era o ensino Às vezes pela médio, necessidade E também, correr para né? trabalho. que era uma Não se exigência. pensava muito em faculdade, né? Era a Como você exigência falou, da época, né? só ensino médio. Pouca gente continuava os estudos, mas era trabalhar. E muita gente parou no ensino médio, né? E muita gente se frustrou porque terminou o estudo e não conseguiu trabalho. Verdade. Né? Aí depois se tornaram o que hoje? Muitas vezes frustrados emocionalmente, magoados emocionalmente, jogando o que eu não vivi na pessoa. Se minha vida hoje está assim, é porque eu perdi tempo esperando alguém, porque eu perdi tempo esperando um trabalho que nunca veio. Né? Então, a dor machuca, né? Nem tanto. É assim, Porque são eu de não diversas agi. formas. É porque eu não agi. Ou medo de coisa a dor. de enfrentar, né? Porque diz que eu botei meus currículos em vários lugares, mas eu não fui chamada para nenhum. Fui pedir emprego em vários lugares, mas eu não fui chamada para nenhum. Mas aí tu ficou parado, ficou esperando, Foi estudar outra coisa? confiou, Esperou, né? ficou Só naquilo. confiando no que o pai ou a mãe que podia abrir, né? Podia abrir o espaço, podia abrir o espaço para ele. Não recorreu a outros meios, né? Não, deixei meu currículo, mas eu tô confiando naquilo ali. Né? E Antônio, e o engraçado. Me veio um pensamento aqui, um testemunho que eu vou dar. Antônio, isso aqui a gente quer cantar, né? Mas isso é uma coisa que também é importante a gente falar aqui, você sabia? Sim, vamos falar. Olha. Nosso diretor vai controlar o tempo aí. Quando tiver com 1 hora e 5 minutos, ele bota a plaquinha ali. Olha, é importante para você que está em casa, que está passando algum momento e que você recorda frustrações. Na nossa vida não existe o tempo ideal para certas coisas. Às vezes, na nossa época, a gente imaginava assim, a sociedade também fala muito sobre isso, né? É que a gente tem que estudar, se formar, trabalhar
e também ter família, ser mãe, ser pai, né? Mas acontece que a vida nem sempre vai correr nesse percurso. Às vezes você vai ser mãe, ser pai antes e depois você pode estudar. Às vezes você vai trabalhar como auxiliar de serviços gerais e futuramente você vai estar estudando para ser um médico, um psicólogo, um advogado, mas também um social media, né, que está hoje em dia. Não é tempo. Enquanto há vida, há tempo. E você pode viver. Então, não é o tempo certo para você estudar, não é o tempo certo para você ficar naquela profissão que você se formou, mas ainda não conseguiu a oportunidade. Vá vivendo e faça do seu tempo a oportunidade. Essa questão que a Daniela estava falando, né? E algumas pessoas ficaram como que paralisadas no tempo, né? Porque terminaram o ensino médio, levaram o currículo para ali, para colar, não conseguiram emprego, mas também não fizeram outro curso, não se especializaram em nada e ficaram que nem a música do Raul Seixas, né? Com a boca escancarada, esperando a morte chegar, né? Eu me lembrei que o meu primeiro emprego, quando eu estava no ensino médio, eu trabalhei numa panificadora como balconista, né? Não vou dizer onde, nem vou dizer quanto tempo, né? Mas aquilo ali, na minha cabeça, era para ser passageiro, porque eu não queria aquilo ali para mim a vida toda, né? Eu passei 1 ano e alguns meses, aí eu pedi conta, né? E aí consegui um emprego no comércio. Trabalhei 3 anos no comércio. Mas na minha cabeça também, aquilo ali não era para a vida toda. Porque ali não é vida para ninguém, né? E aí eu disse, menino, vou fazer um curso de pedagogia. Aí eu fiz pedagogia. Muita luta, porque trabalhar no comércio o dia todo, você não podia nem sentar, né? Dava graças a Deus quando aparecia um cliente para fazer a venda, porque sentava ali, né? Ia tirar a nota fiscal, porque não tinha computador ainda como tem hoje, né? Mas na minha cabeça sempre vinha, eu não quero isso para mim, né? Aí eu pedi conta do comércio e fui trabalhar na escola. Com 2 anos eu fui ser o diretor da escolinha, né? Mas aí também a gente vai amadurecendo e vai percebendo. É bom dar aula para quem gosta de estudar, né? Então, na minha cabeça, nunca vinha na minha cabeça para eu ficar na profissão de professor até o período que eu fosse me aposentar. Eu disse, não quero isso não. Porque eu tinha na minha cabeça assim, eu vou estudar enquanto eu puder. Vou fazer curso enquanto eu puder. Então eu fiz vários cursos, né? E aí no tempo certo Deus foi providenciando o melhor para mim. Depois eu disse, eu não quero ser professor a vida toda, né? Mas uma vez professor parece a vida toda, né? Porque eu trabalho no hospital e a maioria não me chama de enfermeiro, só me chama de mestre, de professor. Como é que sabe que eu fui professor? Parece que está escrito, né? Às vezes eu pego um carro, uma moto com um motorista, né? Aí, quando tem uma brechinha, a gente vai conversando, né? Aí o pessoal pergunta, você é professor? Eu digo, por que será que está perguntando, né? Mas é importante você sonhar. Você não pode se acomodar com aquela situaçãozinha bem ali, né? E nem por conta da idade, porque eu acho o seguinte, que para estudar não tem esse negócio de eu já passei da idade, né? Lá no Deus Quer tem uma senhora que eu acho que você conhece, né? Dona Osmarina. Ela tem mais de 70 anos, né? Ela tem 80 anos. Ela concluiu o curso de técnica de enfermagem agora, está com 1 ano, 2 anos. E continua estudando. O doutor até perguntou se ela queria trabalhar com ele lá na clínica. Não, doutor, eu só fiz esse curso mesmo para conhecimento, não preciso não, né? Mas é um exemplo. Porque pessoas novas aí, com 30 anos, 40 anos, não quer mais estudar, né? E é necessário estudar. Perspectiva de vida, né? Sonhos e projetos para o futuro. Que é importante hoje você ensinar para o jovem, para o adolescente. E para o adulto também. Também. Né? Esse adulto que a Daniela está citando, e está esperando o quê para fazer uma repaginada na sua vida? Comece do pouco.
Se lá não na conseguiu frente, trabalhar na área que estudou, faça outro curso, né? É muito não comum a gente desista. encontrar pessoas que começam a estudar um curso na faculdade, desistir no quarto período, no sexto, às vezes no oitavo. Não, não é isso aqui que eu quero para mim, não. Então são realidades, né? Então essas situações todas que nós estamos conversando, precisa de cura, né? Então vamos cantar Cura, Senhor, aonde dói, porque essa dor é você que sabe. A dor do passado, a dor das frustrações, que a gente possa fazer dessa canção esse Uma momento oração, né? de oração. Eu gosto muito dessa música porque ela em si já é uma oração. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir, né? Essa dor está aqui dentro, mas lá naquela área onde eu não posso ir, o Senhor pode, né? Então, Às vamos vezes cantar. as pessoas, uma última aqui, desculpa. Às vezes as pessoas têm aquelas dores que são esquecidas, que de uma hora para outra vem à tona, né? Parece assim chamam de aquela ferida. A pessoa vê uma situação Isso. e vê passando alguma coisa, uma coisa e tem aquele gatilho, né? Que aí remete ela vai lá naquela situação ali e ela entra e fica, não sai. Para você tirar aquela pessoa dali de dentro, é com oração, é com muita conversa, Precisa muita muita paciência. terapia. Graças a Deus que existem os terapeutas, porque se não Verdade. fossem os terapeutas hoje, a maioria estavam tudo lá no Areolino. Porque os terapeutas são aqueles anjos que Deus colocou na vida da gente. Porque se não fosse a terapia, minha vida já tinha entrado. As coisas estariam pior. Minha vida já estava mesmo assim no caos, né? Mas se não fosse os terapeutas para mim conversar e falar. Testemunho importante. Falar. E a gente precisa estar falando sobre isso, sabe por quê? Porque precisa quebrar aquele tabu. Psicólogo, eu vou para psicólogo, eu não tô doida. Primeira coisa que as pessoas dizem, né? Psiquiatra, minha gente. Tomar medicação, Tomar medicação, vou ficar não, eu não tô dependente. louca não, né? Então precisa tirar isso da cabeça. O Os psicólogo, o terapeuta, Psicanalista, assim, no meu o caso, é psicanalista, né? não é para louco não, minha gente. Psiquiatra, eu fui psicanalista, né? Porque eu gosto muito de psiquiatra. Psiquiatra tem um norte assim diferente. O psicanalista entra profundamente na alma da gente. E eu gosto muito de psicanálise. E eles me ajudam bastante, né? Porque eu saí de um limbo, estava sentado no poço, né? Querendo, assim, não encontrava meio de... Na verdade, eu acomodei, me sentei bem ali, naquele poço ali, e fiquei sentada esperando. Que tal Não sei. sentar naquele poço? Fiquei sentada ali no poço esperando. Não sei o que eu estava esperando. Aí esse menino, ele me resgatou. Aí me tirou daquele lugar onde eu estou, me ajudou a subir, né, e a reconstruir. Todo dia é uma reconstrução na vida da gente, né? Maravilha, é importante ouvir esses testemunhos. E só para dizer que a psicanálise é uma das abordagens dentro da psicologia também. Existe o psicólogo com abordagem psicanalista e existe também o terapeuta que é formado em psicanálise. São diferentes, viu? É tão bom falar sobre saúde mental. Vamos cantar? Vamos cantar. Cantar, rezar 2 vezes. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Deseja voltar aos lugares. Quero voltar aos lugares que eu fiquei só. Mas é lá contigo. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar.
Aí você canta conosco o refrão. Cura, Senhor. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Quando a lembrança me faz. Quando a lembrança me faz adormecer. Sabes que a espada da dor. Sabes que a espada da dor entra em meu ser. Tu me carrega nos braços. Tu me carrega nos braços. Leva-me com teu abraço. Sinto minha alma chorar junto de ti. Cura, Senhor. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. E tu sabes onde dói. Cura, Senhor, onde dói. Vem aqui. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Tantas lembranças eu quero esquecer. Tantas lembranças eu quero esquecer. Deixa um vazio. Deixa um vazio em minha alma, em meu viver. Toma, Senhor, meu espaço. Toma, Senhor, meu espaço. Te entrego todo o cansaço. Quero acordar. Quero acordar com tua paz a me aquecer. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor. Cura, Senhor. Cura, Senhor, as pessoas que estão carregando pesos antigos. Cura, Senhor. Cura, Senhor, as pessoas que estão vivendo um luto há 5 anos, 10 anos, 20 anos. Cura, Senhor, as mães, os pais que desejaram morrer no lugar dos filhos. Alivia essa dor, Senhor. Tu és o médico dos médicos. Cancela essa angústia, essa tristeza. Cancela, meu Senhor e meu Deus, nessa tarde, nesse dia, nesse momento, essa situação de desespero. Pessoas, Senhor, que não conseguem conviver de cabeça erguida com a morte de entes queridos. Permita, Senhor, com que essas pessoas levantem a cabeça. Permita com que essas pessoas possam olhar para frente, perceber uma luz, mesmo que seja no fundo do túnel.
Ó Jesus, Tu és o Senhor da luz. Faça com que nasça e renasça uma esperança lá no fundo da alma dessas pessoas que também querem morrer, porque não conseguiram vencer o luto ainda, Senhor. Não conseguiram administrar essa dor. Passeia, Jesus. Nós permitimos que o Senhor venha passear na nossa vida. Nós permitimos que o Senhor entre naqueles lugares que nós achávamos que estávamos sós, mas o Senhor estava conosco. Porque nos momentos mais difíceis da vida, nós conseguimos superar, porque é o Senhor que caminha conosco. E eu me recordo agora, Jesus, dos discípulos de Emaús, que estavam sem esperança, que estavam tristes, sem saber o que fazer, porque a esperança do povo, a esperança deles tinha morrido, que eras Tu, Jesus. Dá a maturidade, Senhor, humana, espiritual, para superarmos as dores de entes queridos, de amigos de infância. Ajuda-nos, Senhor, a esvaziar essa mochila que nós carregamos nas costas e que traz dor, angústia, que faz com que nós percamos as forças para não erguer a cabeça e vencer as noites traiçoeiras. Renova, Senhor, em cada um de nós a esperança de acreditar que nós vamos superar, mas olhar para a morte também, como Francisco de Assis olhava, que chamava a morte de irmã morte, porque é o futuro certo para mim, é o futuro certo para cada um de nós. Ajuda-nos a compreender, Senhor, que é morrendo que se vive para a vida eterna. Nós não queremos, Senhor, continuar guardando no coração aqueles que uma vez já foram sepultados. Nós queremos liberar para que eles encontrem paz. Nós queremos sustentar a nossa fé na ressurreição pelas canções cantadas, canções que nos fortalecem, que são como que injeção de força, de ânimo, de coragem para levantar a cabeça. Ajuda-nos, Senhor, a administrar as nossas dores sem vitimismo, sem achar que somos piores do que os outros, porque o vitimismo vai só nos enfraquecendo. O vitimismo vai fazendo com que nós fiquemos mergulhados no luto. E nós queremos levantar a cabeça, acreditar em dias melhores. Nós pedimos força, Senhor, para superar as lutas do dia a dia. Porque nós sabemos que cada dia a vida traz desafios. E nós queremos, Senhor, ter resistência, fortaleza interior, fé acima de tudo, para não ficarmos reclamando e olhando só para as coisas ruins. Porque em tudo nós precisamos tirar coisas boas. De um mal, Deus sempre tira algo melhor. Ouvi isso muitas vezes de um grande amigo sacerdote, Padre João de Deus, que vai nos assistir também, né? Ele sempre dizia e diz que de um mal Deus sempre tira um bem maior. Ele também é psicólogo, né?
Se Deus quiser, um dia eu trago ele aqui, né? Então, nós queremos, Jesus, te louvar e te agradecer por essa tarde, por esse programa. Bendizer-te, adorar-te, por aqueles que já estão na eternidade, por aqueles que já foram chamados antes de nós. Te bendizer, te agradecer pela irmã morte, porque a morte, eu sempre digo, tem que ser assunto que está no meio de nós. Tem gente que quando a gente fala, lá vem com essas histórias. Minha Tá gente, agorando, né? minha gente, esse assunto de morte tem que estar no meio de nós. Ninguém vai virar pedra. Você concorda comigo? Mas é uma verdade que ninguém Completamente quer. concordo. Mas é uma verdade que ninguém quer. Ninguém quer viver. E quando a gente foge dessa realidade, a gente sofre mais, né? Sofre mais. Temos que falar sobre a morte. Sim. E já é até uma temática depois. Você estava cantando aí, Daqui eu uns estava meses eu lhe morrer. trago de novo. Você tava rezando aí, e eu estava Sim. cantando aqui, eu estava lembrando muito daquela música do Padre Antônio Maria, né? Pegadas na areia, né? Foi ela que eu lembrei, por isso que E eu aí me ele lembrei. falou, eu Aham. não te entendo, meu Senhor. Né? Nos momentos mais difíceis, eu não vejo as tuas marcas, porque me deixaste só, né? A gente pensa que tá só, né? Pensa que tá só. Muitas vezes, Deus se afasta por um propósito maior, né? Mas não quer dizer que ele não esteja ali te observando. Às vezes a gente tem mania de querer Deus sempre ali, agarradinho com a gente, né? Ele quer estar agarrado com a gente. Mas nós temos que fazer a nossa parte, né? Confissão, oração, jejum. Muitas vezes, eu percebi, um padre falou, que muitas vezes a gente está perdido, tem as nossas perdas pessoais, as nossas perdas emocionais, as nossas perdas mentais, nós mesmos, por falta de uma confissão. Né? Muitas vezes a gente é impedido de receber graça, porque muitas vezes a perda em si é uma graça para nós, né? Verdade. Nossos parentes se foram, mas a graça dessa perda é deles estarem com Deus, ou se resolvendo com Deus. E essa esperança é alimentada quando a gente tem vida sacramental. Justamente. E fé, né? Deus nos quer para isso, né? Deus nos colocou no mundo para isso, né? Para esperar nele. Espera no Senhor, né? Mesmo que tua vida esteja sem motivo para viver, A música espera da no Eliana Senhor, Ribeiro, né? né? Eu acho que ela tirou isso no momento do sofrimento dela, Do pai, a morte do pai, né? Há um Deus que te sustenta, né? Muitas vezes a gente não acredita, que a gente vê ali a pessoa ali, a gente perde um emprego, a gente pergunta por que Deus me fez perder esse emprego? É porque Deus a gente deu, nunca quer Deus perder tira, né? nada, né? A gente só quer ganhar. A gente só quer ganhar, mas não vê quem está por trás, quem está sustentando a gente. E às vezes a gente não reza, não agradece. Muita gente se levanta, olha para o céu. Hoje em dia a pessoa se levanta e olha para o celular, né? A Não olha mais dopamina, pro céu, não é pro a celular. dopamina vive ali, né? A pessoa vive à base de dopamina curta, né? Prefere aqueles momentinhos, né? Eu faço de tudo, Daniel, para olhar pro celular só depois de 7 horas. Depois que eu tomo Aí- café. Aí o que a gente esquece? A gente esquece de agradecer. Se eu estiver esperando uma mensagem urgente, aí eu olho. Mas se não, eu só olho para as mensagens depois que eu tomo café. Tem gente que dorme com o celular no travesseiro. Isso é ruim para a Deus me cabeça, livre isso disso. é ruim para o corpo. Né? E tem Temos gente, muitas temáticas. tem gente que Pra dorme. Cada desenvolver. conversa é, vai surgindo um tema diferente, as né? pessoas estão acordando A como um morte. zumbi, vocês acreditam, né? Pessoas estão vivendo como um zumbi hoje em dia em vez do celular. Então, perdas, para mim, é isso aí, né? A perda maior é você perder Deus, Deus se afastar de você. Porque quando Deus se afasta de você, você é o quê? Oh, meu Deus, nada. Sem mim nada podeis fazer, né? Vou te trazer outras vezes, viu? Para cantar e para entrevista. Vamos concluindo o programa dessa tarde, né? Vamos. Tá tão boa a conversa. Bom demais, né? Mas o tempo voa, passa rápido, né? Muitas vivências. As muitas conclusões partilhas. finais. E aí nós vamos cantar uma música de esperança. Vamos. Posso, tudo posso naquele que me fortalece. Né? As conclusões finais, como psicóloga,
se permita viver a dor, se permita viver esse momento de luto, de tristeza, faz parte do nosso ser humano. Mas se permita também dar um time, né, um tempo nesse momento de muita tristeza, de muito outra coisa. Cuidado com as músicas para não reforçar a tristeza. Porque né? se você que só escuta sofrência, meu Deus do Vai céu. acabar. Então se permita amanhecer de um novo dia, né? Tem aquela passagem, eis Sim. que faço nova Todas as coisas. coisas. Então, um novo dia, uma nova esperança, um novo olhar, porque você é importante. Você está vivo. Então, vamos viver aquilo que Deus nos deu de maior, que é a dádiva da vida. A Keila lembrou dessa música, né? Que a gente canta geralmente no tempo da Páscoa, né? Eu Que vai gosto ser a demais dessa temática. música. Opa, se você quiser, a gente canta. Vai ser a música do programa que está no coração de Deus já, né? Nossa. Ou num outro programa que vai Eis que faço nova surgir todas aqui as na TV coisas. Capital. É o Nossa, programa que Renova-me. Vai ser um programa só de oração. Que coisa E maravilhosa. a canção é essa aí, né? É uma música Então, muito futuramente forte. vamos trabalhar a questão da rádio também. E aí, se a Daniela se interessar para fazer um programa de rádio, porque me lembro que na pandemia inteira ela rezava o texto da misericórdia no Instagram, nas redes sociais da Paróquia Santa Terezinha. E muita gente acompanhava, né? Foi Muitos testemunhos, você muitas conversas. e a Regianeide, principalmente, que perseveraram Você também na ajudou a questão gente. desse programa, né? Maravilha. Então é importante. Canta isso que faço nova ou tudo posso naquele que me fortalece? Eu só tenho uma frasezinha para Eita. falar assim. Que Pode agora falar. Tá piscando aqui. Professor meu, no ensino médio, tava terminando, mano, ele deixou essa frase assim pra gente. Faz tempo que eu ensino médio. E até hoje eu lembro que ele dizia assim: esqueça os erros do passado, viva o presente, que você terá um futuro brilhante. Né? Verdade. Em cima de tudo que foi vivenciado hoje, em cima de tudo que a gente vive, né, que a gente passa, né, doutora? A gente tem que não esquecer, mas aprender a superar, né? A aprender a se reconstruir em cima daquele passado, para a gente ter uma base no presente, para a gente vivenciar um futuro, ter um futuro brilhante. Né? É isso aí. Assim como a gente precisa também aprender com os erros para errar menos. Porque quem não aprende a conviver com os erros para errar menos, meu Deus, sofre Muitos demais. erros, né, foram grandes descobertas na humanidade. Então é importante. Por Com causa aprender. de um erro que certeza, a né? penicilina foi descoberta, né? Foi por causa de um erro que a insulina surgiu. E tantos outros, né, na história. Então, muito obrigado a você que nos assiste, que vai nos assistir. Obrigado, Francinaldo. Obrigado, doutora Keila. Obrigado, Daniele. Nós vamos tirar uma temática do mês de julho para falar sobre missa da esperança e as Ezequias. Você se colocar à disposição para essa fala, já se sinta convidada, né? Porque nós vamos trazer um cerimonialista e aí ele vai entrar na temática dos diversos eventos, né? Nós falamos no domingo passado sobre as canções próprias para o enlace matrimonial. Então, um domingo nós vamos falar sobre canções próprias de canções em celebrações das Ezequias, celebração chamada da Esperança, de missas de aniversários, as missas especiais, que às vezes as pessoas querem mandar celebrar e querem colocar qualquer música, né? E aí não pode, senão vai assassinar a liturgia. Posso, tudo posso, né? Naquele que me fortalece. Uma semana abençoada para todos nós. Deus nos abençoe. Canta conosco. Dia 1º tem Missa das Rosas. Posso, tudo posso, naquele que me fortalece. Nada e ninguém no mundo vai me fazer desistir. Quero, tudo quero, É sem medo. sem medo entregar meus projetos, deixar-me guiar nos caminhos que Deus desejou pra mim. E
está. Vou perseguir tudo aquilo que Deus já escolheu para mim. Vou persistir, e mesmo nas marcas daquela dor, do que ficou, vou me lembrar, realizar o sonho mais lindo que Deus sonhou. E em meu lugar está, à espera de um novo que vai chegar. Vou persistir, continuar a esperar e crer, mesmo quando a visão se turva e o coração só chora, mas na alma a certeza da vitória. Eu vou sofrendo, mas seguindo, quando tantos não entendem, vou cantando minha história, profetizando que eu posso, tudo posso em Jesus. É o programa musical da TV Capital do Piauí, Acordes para Jesus, fazendo com que a sua vida seja mais leve. Amém. Deus nos abençoe.